Amigos, mais uma vez me encontro aqui. Estamos falando outra vez sobre o vício do fumo. Então vamos falar sobre a planta que nos dá o tabaco, né? Na planta Nicotiana tabacum, cuja folha se prepara o fumo, existe grandes quantidades de elementos que podem ser aplicados com excelente utilidade nas indústrias, na medicina, nos comércios e em outras esferas de trabalhos pacíficos. Não é coisa perniciosa, é o homem que a transforma em fumo. Então perde o seu comando mental e se transforma num obsidiado do cigarro, que controla até os nervos motores e o obriga a render-lhe tributo desde a madrugada até a noite. Pergunta: que dizeis sobre a forma mais prática de se deixar de fumar? Então, Ramatiz nos responde, né? Como das outras vezes, ele está sempre respondendo, né? Principalmente nessa parte aqui do fumo também. Então, Ramatiz nos fala: é óbvio que o problema não se resume em largar do cigarro, mas em readquirir os poderes da sua vontade que se acha encarregada por ele, né? Tem que ter vontade. Se o homem abandonar o fumo, a carne, o álcool, mas continuar mentalmente a fumar, a comer carne, a ingerir álcool, pouco importa que esteja fugindo do objeto do vício, pois é certo que ainda não é dono da sua vontade. É na mente do homem que, antes de tudo, deve ser empreendida uma campanha sadia contra o vício, através de reflexões inteligentes. Deve ele se convencer da estultícia de se submeter a prejuízos físicos, psíquicos e econômicos causados pelo cigarro, o charuto, o cachimbo. A ofensiva não deve ser contra o objeto do vício, que é o fumo, mas no sentido de recuperação do comando mental perdido, a de ser retomado novamente o psiquismo diretor dos fenômenos da vida de relação entre a alma e o meio. É preciso que o homem se torne outra vez senhor absoluto dos seus atos, desprezando sugestões tolas, perniciosas do vício que o domina. É certo que a libertação do vício de fumar era muito mais difícil se, por afinidade dos vícios ou devido a qualquer desregramento moral, a criatura já estiver sendo cercada por entidades do astral inferior, atraídos para junto de si, toda vez que começasse a usar o seu vício. Neste caso, a libertação não só requer o domínio da própria vontade, como ainda a adoção de um modo de vida que provoque o desligamento de outra vontade viciosa e livre do além-túmulo. E quando aqueles que conseguem abandonar o vício espontaneamente, repentinamente, quer dizer, rapidamente, de uma hora para outra, e a falta do cigarro
os fazem sofrer. Então, ele quer, aquela pessoa quer, não, eu estou consciente de que eu estou errado, eu quero largar do fumo, né? Eu vou fazer, juro que eu não vou pôr mais na boca. E guarda, deixa, ou joga fora, né? Mas isso daí também faz mal para a pessoa. Igual a largar de comer a carne, sendo que ele comia sempre. Então o organismo ele começa a sentir mal, aquela perda, aquilo que ele está fazendo. Ramatiz. Então Ramatiz fala ainda, indubitavelmente, os que assim procederem são bastante dignos de louvores, por haverem demonstrado ser dono de uma mente energética e bastante capacitada para modificar ou dominar os desejos perigosos do seu psiquismo, pois o dificílimo não é assumir a decisão de não fumar, mas, acima de tudo, poder suportar os efeitos aflitivos, gente, do condicionamento criado pelo fumo. Então, tá falando, difícil é ele ficar firme ali. Não, não vou fazer, né? Sai, vai passear, faz alguma coisa. Que a dificuldade é essa daí, né? Dos efeitos do organismo humano. Durante a etapa viciosa, as antitoxinas orgânicas são exclusivamente mobilizadas para manter a defesa do organismo a neutralizar os venenos oriundos do tabaco. Por isso, logo depois da abstenção do fumo, elas passam a atuar de modo intenso, exigindo peremptoriamente os tóxicos que já estavam habituados a combater. A recuperação psíquica, após o abandono do vício do fumar, deve ser de natureza profundamente mental, sem os paliativos, e não deve ser compensado por outra menos ofensiva, porquanto o problema fundamental consiste em fortificar a vontade e conservar a mente desperta como segurança quanto às investidas de outros vícios perniciosos. A solução verdadeira implica, pois, extirpar-se da mente a ideia de que o fumo é gozo ou distração, ou meio de acalmar os nervos, né? Quando, na realidade, é vício, nocivo, ridículo, que depõe contra a própria inteligência e a sensatez. O mais importante é esclarecer a mente e eliminar a ideia de que o cigarro possa causar prazer ou inspirar ideias. Convém que ele examine à luz da razão, severa e consciente, quais são as vantagens de se fumar e não fumar, e o grau de inteligência ou da estultícia da pessoa que absorve tóxicos sem proveito. Aquele que não se pode livrar imediatamente do tabaco deve fazer um planejamento mental proveitoso, assim como o comando militar investiga a vulnerabilidade de seus adversários para dominá-lo no mundo de modo mais seguro e vencê-lo com tenaz persistência. Bom, a vontade deve ser treinada constantemente e sofre reflexões sensatas e inteligentes, a fim de, pouco a pouco, exercer a sua ação modificadora no subconsciente e convencê-lo da realidade perniciosa do fumo. Para o tabagista inveterado e incapaz de uma libertação imediata do vício, não há outro recurso senão
de manter em estado latente, incessante, heróica contra si mesmo. Então ele tem que ficar alerta contra ele mesmo, né? Para que comece a ter ideia, ele já manda para lá, deixa para lá. Não, vou sair, vou assistir um filme. Ah, me distraio. Vou no grupo de amigos conversar. Ah, existem 1000 maneiras, é só ele querer, mas às vezes ele fica, não, eu com vontade, aquilo vai aumentando dentro da cabeça. Não, eu vou fazer, é só hoje, só agora. É igual quando a gente está com vontade de comer alguma coisa, gente, mesma coisa. Não, vou comer um pedacinho só, depois. Não, mais um pedacinho, né, gente? Afinal, não estou comendo tudo. E a gente não está notando que a gente está fazendo a coisa que não é certa. Que conseguir viver com um cigarro no bolso, mas com força suficiente para protelar a satisfação do vício, como se desejasse humilhá-lo antes de atender-lhe a sugestão perniciosa. O próprio fumante deveria se sentir ferido em sua dignidade antes a humilhação de se deixar vencer tão facilmente por um vício detestável. O tabaco é o cérebro indesejável que o domina, ao seu bel prazer, dirige-lhe a vontade e se intromete em todos os seus atos cotidianos. Suja-lhe os dedos, os dentes, as roupas, lesa-lhe a dinâmica respiratória, intoxica-lhe o estômago, a circulação sanguínea, obrigando ainda a gastos inúteis. E, acima de tudo, não convém que o fumante esqueça a probabilidade de se tornar um detestável piteira, uma detestável piteira viva que outros espíritos delinquentes do além, que espreitam continuamente toda a intimidade espiritual que se debilita no vício do fumo. Além disso, depois da morte, que advém, vejam bem, as piores consequências para o fumante, porque o desejo de fumar continua a atuar com mais veemência no seu perispírito, causando-lhe as mais terríveis angústias, ante a impossibilidade de satisfazer esse vício nocivo e tolo. Vejam bem que vai falar sobre as mulheres. Pergunta: as mulheres que fumam sofrem maiores prejuízos do que os homens? Ramatiz: já nos referimos à ação venenosa da nicotina, que causa a contração dos vasos sanguíneos, retardando o afluxo do sangue aos centros cerebrais superiores e às camadas sensitivas situadas externamente no córtex cerebral. A prova evidente dessa contração dos vasos sanguíneos está em que os fumantes mais exagerados sofrem, às vezes, de certos esquecimentos na extremidade dos dedos, provocado pela exiguidade da circulação capilar. Muitas clínicas já estão comprovando que as doenças dos corações são mais frequentes entre os fumantes, devido à proverbial contração que a nicotina provoca nas veias coronárias, crescendo então o surto
da falsa angina, cada vez mais entre os tabagistas inveterados. Essa influência tabagista e tóxica é muito branda no organismo masculino devido à natureza mais rija e vive enquanto que se torna profundamente molesta e gravosa no corpo feminino, pois a mulher é a portadora da maior quantidade de vasos sanguíneos do que o homem, a fim de poder atender com êxito as trocas do quimismo nas fases críticas e nas épocas da procriação. Por possuir um organismo muito delicado e profundamente sensível, é que por ser o vaso procriador da vida, situa-se entre as forças vitais da vida oculta e as energias da animalidade do mundo material. A mulher, então, sofre muito mais que o homem os efeitos perigosos das substâncias nocivas contidas no fumo, tais como a nicotina, a amônica, os ácidos oxalático, tânico, nítrico, óxido de carbono, que se produzem durante a queima do cigarro. Então, vocês estão vendo, gente, que a veracidade do que diz aqui, do Ramatiz, né? E ele não está brincando nisso daí, nem dizendo coisas que não existem. Realmente é o que acontece. E acontece mesmo. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Que afeta muito no organismo, né? Porque muitas acham, o homem fuma, eu vou me igualar a ele, eu também vou fumar. É estátua, é bonito. Mas olha quanta coisa realmente não acontece. Para falar a verdade, tanto faz para o homem como para a mulher. Mas aqui o Ramatiz está falando que o agravante é nossa, é das mulheres, né? E vocês estão vendo, então, eu até certa vez, uma vizinha minha que não fumava, eu não sei por que cargas d'água, depois que ela perdeu a sua mãe, e ela ficou grávida, e ela começou a fumar, mas não adiantava, essas pessoas que fuma, que a gente vai falar alguma coisa, no fim a gente acaba até deixando de lado, porque às vezes a gente está falando por bem, eles encaram que a gente está implicando. Gente, quando ela teve um menino, que já está grande, mas esse menino nasceu tão raquítico, mas não foi por causa da gravidez, foi por causa do bendito vício. Uma criança nada saudável, gente. A cor dele era amarelada, parecia que vivia com falta de anêmico, e várias coisas, né? E várias coisas, mas aí já não tinha mais jeito, né? Aí é tratamento em cima de tratamento do coitado da criança. Então vocês estão vendo que realmente tem que se levar a sério tudo que está sendo falado. E quem estiver nisso, que se programe, que se filie nesse novo caminho aí, porque só tem a ganhar. Então, até outro dia.